Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui é a irmã Sandra. Grata ao Senhor por mais esse momento, né, irmãos? Que maravilha poder estar aqui, onde eu creio que o Senhor já preparou uma palavra, né? Para que eu possa estar enviando aí ao seu coração. Então você que muitas das vezes está aí, seu coração apertado, preocupado com tantas coisas, ouça o que Deus tem para você nesse momento. Porque eu creio que algo especial o Senhor preparou para estar te enviando aí, porque Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o mais profundo aí dos seus pensamentos, do seu coração, Ele sabe de todas as coisas. Então receba o que Deus tem nesse momento aí para sua vida, que eu creio que é algo que vai mudar, muitas das vezes, uma atitude que você iria tomar e Deus vai falar, não, espera aí, que eu vou te dar a direção, porque é assim que o nosso Deus faz, né, irmãos? Que maravilha poder ter esse Deus, servir a esse Deus maravilhoso, no momento assim que a gente não sabe para que lado vai, somos orientados pelo Espírito Santo, né, pela palavra viva que nos orienta, que nos enche de conhecimento. Então isso é bênção na nossa vida. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você venha se inscrever, deixe também o sininho das notificações ativado, assim toda vez que eu postar um vídeo, né, vocês vão estar aqui me acompanhando, né, deixe também aí o seu like e vamos compartilhar aí com seus amigos, seus familiares, e muitas vidas eu creio que serão abençoadas em nome do Senhor Jesus. E a palavra a qual o Senhor me deu se encontra lá em 1 Samuel capítulo 15, e no versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Aleluias! Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Aqui o Senhor está falando da importância de obedecer, de conhecer e viver essa palavra, né? A importância de ter um compromisso, aleluias, de servir ao Senhor, mas sempre sendo orientados pela palavra de Deus, aleluias. E aqui, como nós sabemos, Saul, ele tinha sido ungido a rei de Israel, e ali o Senhor, né, através de Samuel, deu uma ordem a Saul, uma ordem que era para ir até os amalequitas e os destruir totalmente. Porque, irmãos, a peleja de Israel contra Amaleque já vinha de muitos anos. Quando Israel ficou lá no Egito por 40 anos, muitas das vezes eles foram atacados, né, por Amaleque. E Amaleque atacava Israel assim de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, bastante covarde. Ele atacava os mais fracos que ficavam ali mais atrás, enfim. E isso, Deus deixou registrado isso, que algum dia Amaleque, ele iria enfrentar um preço por essa covardia qual ele tinha feito contra a nação de Israel. Aleluias. E ali chegou o dia, ainda aqui no versículo 3 diz, né? No 2 diz: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Aleluia. Então isso, Deus não se esqueceu disso. Porque, irmãos, às vezes, o que Deus está nos falando através disso? Às vezes nós passamos por situações tão desafiadoras na nossa vida que nós queremos uma justiça imediata. Nós queremos que Deus haja ali e faça alguma coisa de uma forma imediata. Mas o que o Senhor está falando que para tudo há um tempo, que Ele não se esquece das humilhações muitas das vezes que nós enfrentamos, situações que nós passamos, que nos deixou triste, angustiado, situações muitas das vezes que não merecíamos ter passado, mas o Senhor diz que para tudo há um tempo. A justiça dele
não é a nossa. A Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é no tempo perfeito, aleluias. Então, se você de alguma forma foi julgado, foi injustiçado, Deus manda dizer para você que você tire isso do seu coração, que você ore para que Deus limpe o seu coração disso, porque a justiça é dele, a obra é dele, ele sabe como vai agir. E não é, na maioria das vezes, vamos dizer, jamais é como nós esperamos, porque o que ele faz é de uma forma especial, de uma forma perfeita, porque ele é justo, ele é amor, aleluias. E aqui o Senhor tinha dado uma ordem para Saul através de Samuel, para que fosse lá, que era chegado o tempo de destruir por total Amaleque e todo o seu povo. Mas a ordem foi bem clara, foi destruir tudo totalmente, não pegar nada, não cobiçar nada, simplesmente que a palavra de Deus fosse executada da forma que Deus tinha ordenado, né? Como nós vimos aqui na palavra, conforme a palavra de Deus tinha sido determinada pelo Senhor, era assim que deveria ser cumprido. Mas chegando até lá, a palavra de Deus diz que Saul, ele feriu ali os amalequitas, mas o que aconteceu? Ele e mais o povo começaram a ver que ali tinha coisas de valor, os rebanhos, os melhores dos rebanhos, e foram separando tudo isso para trazer para Israel. E também trouxeram o rei, né? O rei Agag, também trouxeram ele para Israel. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que naquela mesma noite o Senhor falou com Samuel e disse que tinha se arrependido, né, de haver ungido Saul a rei. E ali Samuel, a palavra de Deus diz que Samuel passou a noite clamando a Deus por isso. Samuel já sabia, porque o Senhor já tinha falado com ele. Porque, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não fica em confusão. E Samuel, se ele não soubesse de nada, ele podia chegar lá e de repente ele cair na conversa de Saul, e uma coisa assim e outra ali. Mas Deus é maravilhoso que já alertou ele antes. Antes dele ir ao encontro de Saul, Deus já o alertou. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus não nos deixa enganados. Muitas das vezes você julga aí uma intuição. Eu estou sentindo, né? Não vou fazer isso. Meus irmãos, muitas das vezes isso não é uma intuição. É Deus falando. Mas às vezes a pessoa ainda quer teimar, né? Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas é Deus falando. Talvez você já sentiu a voz de Deus aí falando com você, mas ainda você está querendo teimar seguindo o seu coração. E a palavra diz que o nosso coração é enganoso. E como que nós não vamos deixar que nosso coração nos engane? É vendo o que está na palavra. É vendo se algo está indo contra os princípios da palavra de Deus. Porque tudo que vai contra os princípios da palavra de Deus, aleluias, o que passar disso é engano do nosso coração. É sentimento, é emoção nossa. E nós não devemos ser guiados pela nossa emoção, pelo nosso coração, mas pelo Espírito Santo, buscando conhecimento da palavra de Deus na nossa vida. Aleluias. E ali a palavra de Deus diz que quando começou a clarear o dia, Samuel já foi ao encontro de Saul. Porque ele estava, a palavra de Deus diz que ele nem tinha dormido, ele passou a noite orando. Porque imagine, irmãos, ele tinha ungido a Saul, a rei, ele tinha dado a ordem do Senhor para Saul. Para ele, imagino isso, como que isso não mexeu com ele, mas como que aconteceu tudo isso?
mas a culpa não era dele, né? Ele fez o que Deus mandou. Então, mas mesmo assim, ele passou a noite orando e levantou de manhã, ele foi até Saul. E ali, Saul veio já ao encontro dele. A palavra de Deus diz que bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então Saul já veio. Imagine se Deus já não tivesse alertado a Samuel, porque ele já veio todo feliz. Eu cumpri o que Deus me mandou, eu cumpri a palavra do Senhor. Mas Samuel sabia que isso não era verdade, né? Que Deus já tinha falado com ele. Porque é assim que Deus faz, irmão. Deus não deixa você enganada. Deus não deixa você enganado. Se você tiver a sua vida no altar, crendo, temendo ao Senhor, pode ter certeza. Confia no Senhor, que Ele não vai te deixar enganada. Assim como Ele não deixou que Samuel ficasse confuso. Porque se Samuel não soubesse de nada disso, ele ia chegar lá e ele ia se alegrar. Mas daí, como ele já chegou, guiado pelo Espírito Santo, ali ele disse, mas que barulho é esse? Né? Que balido é esse de ovelhas? Esses mugidos que chegam ao meu ouvido, que barulho é esse? E aí Saul disse a ele, né? Trouxemos de Amaleque porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor. Então veja bem, Saul, ele além de tudo, ele quis livrar a culpa dele, né? O povo quis, né, trazer o melhor. Mas ele não era o rei, mas ele não era o líder, ele não estava ali para cumprir a ordem de Deus. Então como que ele queria culpar o povo por isso? Irmãos, está cheio de, vamos dizer, de crentes assim, né? Que fazem as coisas erradas, enfiam os pés pelas mãos, agem da forma que acham melhor que tem que agir. E quando algo dá errado, que sai tudo errado, aí sempre vai achar que a culpa é de alguém. Ele sempre vai ser tipo a vítima. E não é assim. Deus não se enganamos. Ninguém engana Deus, né? Ninguém confunde um homem e uma mulher de Deus. Então ali Samuel, ele já sabia, né? Como quem diz, espera aí, não é bem assim, né? E Samuel disse, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Ele não estava ali como um líder? Ele poderia simplesmente dizer, não vai levar nada daqui, porque a ordem do Senhor é que tudo seja destruído e tudo acabe aqui. Mas crescer os olhos para aquilo que não era de Deus. E com isso, ele perdeu o reinado, ele passou a ter uma vida atormentada, ele passou a viver uma vida sem paz. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério para todos nós. Todos nós. Porque sair da direção de Deus, parar de viver os princípios da palavra de Deus, é isso que acontece. A pessoa passa a viver uma vida sem paz, uma vida sem sossego, uma vida de medo, de confusão. Começa a ver a sua vida se deteriorando e ali muitas vezes a pessoa quer resolver e parece que vai mais se afundando ali no erro, mais se afundando em coisas que não é do Senhor. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele quis culpar o povo, mas ele não era o líder. A palavra não foi enviada para o povo. A palavra de Deus foi enviada para ele. Então, ele tinha que tomar a frente e falar, não, isso não é para nós, isso não vai para Israel. Irmãos, é isso que nós como servos e servas de Deus, nós temos que aprender a dizer não para aquilo que não é de Deus. Muitas das vezes, pessoas vão sim virar a cara para nós, não
muitas das vezes pessoas vão nos chamar de chato, vão nos chamar de coisas que às vezes vamos ficar tristes. Mas é preferível que a pessoa fique triste do que nós entristecermos o Espírito Santo para ficar agradando as pessoas. Não estou dizendo para brigar, discutir, debater, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o cristão ele tem que ter uma posição diante de Deus. Não é mais ou menos. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas aí quer estar na igreja, mas não quer desagradar ninguém. Quando vai pregar uma palavra, começa ali como que estivesse pisando em casquinha de ovo, porque não pode desagradar aquele, não pode falar sobre isso porque aquele vai ficar triste. Nós não temos que pensar dessa forma. Nós temos que pregar e falar aquilo que Deus determina, aquilo que Deus manda, aquilo que o Espírito Santo nos orienta a falar. Aleluia. Porque, irmãos, quando somos orientados pelo Espírito Santo para falar aquilo que é de Deus, a igreja recebe, as pessoas recebem, porque para Deus não existe pedra, não existe coração duro que Ele não venha quebrar a pedra, remover a pedra, que não venha fazer a obra. Aleluia. Agora, tem muitos sim que querem usar os púlpitos, microfone, enfim, para atacar. Então, às vezes as pessoas já ficam com o pé atrás, mas aquele que é orientado pelo Espírito Santo, por mais que a palavra seja mais firme, mais dura, a igreja recebe, porque sente que é Deus falando. Aleluia. E ali, Saul, ele tinha que ter falado, aleluia. Ele tinha que ter tomado a frente, usado a autoridade que Deus deu para ele, usado aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele, a autoridade de líder. Aleluia. Então hoje o Senhor diz para você, use o que Deus te deu. Não olhe se você vai desagradar. Use o que Deus te entregou. Muitas das vezes você tem medo de falar, você tem medo de tomar uma posição, muitas das vezes você está aí na corda bamba, não sabe se pega um cargo, se não pega, se pega uma tarefa, se não pega. Deus é aquele que está na sua frente. Você crê? Você crê que é Deus que está dirigindo os seus passos, dirigindo os seus pensamentos, aquilo, para fazer aquilo que é dele? Então cumpra. Cumpra. Muitas das vezes, na maioria das vezes, você não vai agradar a todos. Não vai mesmo. Mas faça o que Deus manda. Se for para falar sim, sim. Se for para falar não, é não. Porque é o que Deus manda. Muitas das vezes nós temos que pedir, irmãos, a sabedoria, entendimento do Espírito Santo, para ser como mãe, como pai, como serva, como um trabalhador. Nós temos que ter essa direção e usar essa sabedoria, né? Saul, ele quis agradar o povo, ele quis aliar, se eu for falar contra, o povo vai se voltar contra mim. E isso lhe custou a paz, o reino, custou a saúde, custou tudo para ele. Então, agrade a Deus, viva uma vida com Deus. Chega de querer ficar maciando aqui e ali, mas fale o que Deus manda, deixa Deus te usar. Porque talvez você quer aí que Deus te use, mas parece que está tudo emperrado. Por quê? Parece que está uma barreira. É porque você não está dando lugar para o Espírito Santo, esse medo que está dentro de você, né? Então não deixa que isso venha causar, né, impedimento aí na sua vida. Não ceda aquilo que não é de Deus. Não ceda para o pecado, não ceda para as coisas que não é de Deus na sua vida. Não ceda para aquilo que vai trazer destruição para a sua família, né? Saul, ele cedeu e isso lhe custou um preço muito caro. Então, muitas das vezes a sua carne, o desejo da sua carne é para que você ceda, que você não tem nada a ver, não tem problema, mas o Espírito diz para você que você tem que usar aquilo que Ele te deu, a autoridade, que você tem que ir pelos princípios da palavra. E se pela palavra de Deus você tem que dizer não,
você diga não. Não para sua carne, não para aquilo que vai te agradar, mas sim para aquilo que é de Deus na sua vida. Amém? Então, aqui quando Samuel disse, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Então, o principal é você obedecer essa palavra. Se está fora dessa palavra, está fora da sua vida. Se não é da palavra de Deus, você sabe que não é, então, para mim, não tem vez na minha vida. Ore, que de nós, às vezes, nós não temos essa força, mas o Senhor é aquele que nos acrescenta força. O Senhor é aquele que nos dá força para sair de uma situação que vai, muitas das vezes, destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde. É o Senhor, Ele nos dá sabedoria, mas para isso nós temos que temer a Ele, nós temos que buscar a Ele e temos que viver essa palavra. Amém? Essa é a palavra que o Senhor mandou te enviar aí para você, né? Então receba, porque é Deus falando com você. Aleluias. E agora eu te convido, vamos orar uns minutinhos, entregando tudo nas mãos do nosso Deus. Pai querido, Deus fiel, nesse momento e nesta hora, Senhor, e que eu apresento a cada um, meu Pai, deste canal, os inscritos, cobre cada um com o teu sangue, visita cada um nesse momento, Pai. Senhor, o Senhor conhece a cada um que ora comigo, esta vida, meu Pai, que está sem força, que não está conseguindo orar, que não está conseguindo, Senhor, tomar uma decisão, mas que nesse momento o Senhor venha visitar, que nesse momento o Senhor venha acrescentar força nesta mulher, acrescentar força neste homem, que o Senhor venha fazer uma grande obra, Senhor. Mas, Senhor, dai força para que ele se livre desse pecado, que ela se livre desse pecado, esse impedimento, meu Pai, que muitas das vezes vem contra esta vida, para tentar destruir a vida espiritual, destruir a comunhão desta vida contigo, Pai. Que todo esse mal caia por terra. Senhor, abençoa cada um, meu Pai, os enfermos, aqueles que estão num hospital, aqueles que estão num centro cirúrgico, visita agora cada um, meu Pai, aquele que recebeu um diagnóstico, Senhor, que muitas das vezes para o médico não tem mais jeito, para o médico da terra não tem mais solução, mas o Senhor é aquele, meu Pai, que entra com providência, o Senhor é aquele que entra com a solução. Pai querido, opera o milagre, opera a bênção, meu Pai, na vida desta família, deste jovem. Abençoa a tua igreja, Senhor, na terra, o teu povo, meu Pai, que clama, que aguarda por ti. Senhor, dai-nos a direção do teu Espírito para cumprir e fazer a tua vontade, Senhor. Ó Rei da Glória, abençoa aqueles que têm lutado, aqueles que têm pelejado, aqueles que têm, meu Pai, um compromisso na tua palavra, Senhor, meu Deus. Cobre cada um com o teu sangue, visita cada um, meu Pai. Opera, Senhor, uma grande bênção, um grande milagre, meu Pai, na vida desta família agora, porque eu creio, Senhor, que o teu anjo na Massurianda visita, que o teu anjo toca, Senhor, sobre este lar e abençoa, Senhor, esta casa, meu Pai, esta família, para a tua glória, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Deus abençoe sua vida. Peço que nas suas orações não esqueçam de orar aqui pela irmã Sandra, pela minha família, que também sou carente de orações, aleluias. E que Deus venha abençoar a cada dia mais a cada um de vocês. Amém? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.